Olá, gente querida! Bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e bem-vindos também a esta série maravilhosa Prosperando com Propósitos. E hoje nós vamos falar sobre honrando com o coração. Que essa é a ideia de Deus, o propósito de Deus é que honremos. É fazer distinção, é colocar Deus em primeiro lugar. E como consequência, então, as bênçãos de Deus. As bênçãos aparecem como efeitos colaterais, porque o grande propósito é honrar ao Senhor. É isso que diz Provérbios capítulo 3, verso 9 e o verso 10, que diz: honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias da tua renda. Aí lá no verso 10 diz: então, propósito é honrar. O propósito é colocar Deus em primeiro lugar e como resultado as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Não se trata de uma barganha, mas de uma reciprocidade. A Bíblia diz: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. É o que está escrito lá no livro de Samuel. Então nós precisamos entender, está muito claro isso para nós, que o que Deus espera de nós, muito mais do que a oferta, muito mais do que a renda, é uma atitude de coração. Porque ofertar por ofertar, dar por dar, sem honra, a Bíblia diz, é a mesma coisa que não desse absolutamente nada. É isso que aparece lá em Malaquias capítulo 1, quando Deus faz uma crítica aos sacerdotes, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês estão me oferecendo uma oferta imunda, uma oferta com desleixo, com descuido. Isso não é oferta para quem honra. Ele mesmo diz: se eu sou pai de vocês, aonde está a minha honra? Se eu sou Senhor, aonde está a honra? Onde é que está o respeito? O que Deus estava dizendo: olha, eu não quero apenas oferta, eu quero que essa oferta seja banhada em honra. Por essa razão é que Deus rejeitou a oferta de Caim, não porque era fruto da terra, mas porque não colocou Deus em primeiro lugar. E eu quero falar para você um pouquinho sobre a importância de vigiarmos as nossas atitudes e fazermos as coisas com o coração. Lembram quando perguntaram para Jesus qual era o primeiro mandamento? E ele respondeu: amarás ao Senhor de todo o teu coração. Ou seja, colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas. É isso que a Bíblia fala. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre a importância de colocarmos Deus em primeiro lugar e fazermos as coisas com o coração. Se você ler a Bíblia em Marcos capítulo 12, do verso 41 ao verso 44, há uma história muito interessante. A Bíblia diz que Jesus está observando as pessoas ofertarem. E de repente ele percebe que uma mulher deposita umas moedinhas, que era o mínimo que poderia ser ofertado, uma moeda romana, um quadrante. E a Bíblia diz que ela deu aquelas moedinhas. E Jesus então faz uma observação e diz aos apóstolos que aquela mulher havia dado mais do que todas as outras pessoas. E o que as outras pessoas estavam ofertando eram realmente uma quantia muito maior, muito relevante em relação à oferta daquela pobre mulher. Mas Jesus diz que o que ela havia feito é que realmente havia feito diferença. Mas é interessante que o texto começa falando o seguinte, que Jesus observava não quanto eles depositavam, mas como eles depositavam. Ou seja, Jesus está falando sobre a atitude do coração. Aqui está o segredo. A questão toda não é o simples ofertar.
mas a atitude com que eu faço isso, a intensidade do meu coração. Porque quem dá o que sobra não coloca Deus em primeiro lugar. Quem dá o que sobra está declarando que Deus não é o primeiro na sua vida. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não deu do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Eu penso que essa lição é realmente uma lição importante para nós. Isso nos faz entender o que Deus espera de nós. O que Deus está esperando de nós, muito mais do que a oferta, é a honra. Muito mais do que a oferta, é aquela distinção de colocar Deus em primeiro lugar. Foi o que fez Abel. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, e aceitou Abel e a sua oferta. Por que aceitou a oferta de Abel? Porque Abel colocou Deus em primeiro lugar. Enquanto que Caim, ao longo dos dias, ele então lembrou de Deus. Para nós, isso é uma lição relevante, que queremos ser abençoados por Deus. Como eu disse, Deus tem desejo em nos abençoar. E há uma proposta de reciprocidade, não barganha. Se honrarmos ao Senhor, então, diz a Bíblia, então Ele vai nos abençoar. Ele vai realmente encher o nosso celeiro. Um outro exemplo que eu quero deixar para você é o que está em Atos 5, quando a Bíblia fala de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade e eles levaram uma grande oferta para a igreja. Eu fico pensando que realmente era uma oferta significativa. E não havia nada de errado em você levar uma parte da oferta e ficar com a outra. Não, a questão toda é que eles desonraram a Deus, eles mentiram para Deus. Até porque o texto deixa claro que quem pediu a oferta não foram os apóstolos, mas era algo que havia sido tratado entre eles e Deus. Tanto que o apóstolo diz, Ananias, por que mentistes ao Espírito Santo? Por que vocês mentiram a Deus? Como quem diz, por acaso foram nós que pedimos a oferta? Não. Você acertou isso com Deus e para o mesmo Deus você mentiu. Então a questão é essa, é colocar Deus em primeiro lugar, é honrá-lo. É fazer distinção. Se queremos, e Deus deseja que sejamos bem-sucedidos, Deus deseja que sejamos prósperos, mas Ele propõe, Ele faz uma proposta. Ele diz, se vocês me honrarem, se vocês me colocarem em primeiro lugar na vida de vocês, eu vou derramar bênçãos na vida de vocês. Não é porque Deus precisa ser honrado, não é porque Deus necessita de ser honrado, mas Deus está estabelecendo um segredo, uma chave de sucesso para as nossas vidas. Mais tarde eu vou falar sobre o porquê Deus espera honra da nossa parte por conta das primícias, da nossa renda. Por quê? Deus faz menção dos nossos bens. Mas agora eu quero que você fique pensando sobre isso. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Não faça como Caim, que depois de um longo tempo lembrou de Deus. Não faça como muitas pessoas que lembram de Deus na hora da necessidade, que lembram de Deus na hora do aperto. Não façam como muitas pessoas que correm para Deus quando as coisas estão apertadas. Mas honre a Deus todos os dias da sua vida. E não lembre de Deus na sobra, porque quem dá sobra não está colocando Deus em primeiro lugar. Eu espero que essa palavra lhe ajude, que essa palavra lhe dê um norte, que essa palavra faça bem ao seu coração e que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.